O que uma frase dita por um monge ou um frade no século XII tem a ver com uma obra literária que depois, obviamente, virou cinematográfica do século XIX. É isso que a gente vai explicar. Você já deve ter ouvido falar de boas intenções, o inferno está cheio. Essa frase foi proferida porque depois foi canonizado como São Bernardo de Clairvaux, na França. E ele falava aí sobre aqueles teólogos que achavam que deveriam ter mais pluralidade nas interpretações da Bíblia. Pois bem, essa frase, certo ou errado, sabendo disso ou não, essa frase foi divulgada e popularmente até hoje a gente utiliza ela como um dito popular. Mas o que ela vai ter a ver com o retrato de Dorian Gray, que é uma obra do século XIX, pode não parecer, porque Dorian Gray vive numa dualidade, mas o tio Leslie aqui no botequinho do café, no botecão do café dele, vai tentar explicar para vocês. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie, tá? Esse aqui é o Filosofia de Boteco e vamos conversar hoje sobre iniciar a nossa progressão sobre a moralidade. É isso mesmo, sobre o que é moralidade. Não falarei hoje especificamente de moralidade, mas vocês devem saber que toda moralidade vem de Deus. É verdade. Certo ou errado, é Deus quem diz o que é certo e o que é errado nas nossas sociedades. E depois a gente, durante os vídeos, a gente vai discutindo. É claro, você pode deixar seus comentários, pode discordar, não há nenhum problema disso, mas a gente vai discutir isso aqui, do que existe em relação a essa moralidade. O vídeo de hoje, a gente vai trazer a profética e famosa frase de São Bernardo. Vou colocar São Bernardo porque, embora ele seja francês, ele deu nome à cidade de São Paulo, do ABC paulista, São Bernardo do Campo, em homenagem a ele. Então tratarei aqui como São Bernardo, tá? E dentro dessa máxima de que ele colocou, eu trouxe esse vídeo anterior porque vocês devem estar vendo, no momento da gravação desse vídeo, um monte de confusão com o negócio de Elon Musk e do Twitter, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, porque a gente não vai discutir um pouco de política. Mas a gente vai falar sobre o que é a deontologia e o que é o consequencialismo. A gente vai falar também do que é o utilitarismo. Mas isso aí um pouquinho mais à frente, porque hoje a gente quer fazer essa dualidade deontologia e consequencialismo. Lembrem-se, eu não sou filósofo e também não acho que as coisas são estáticas, é apenas para colocar um filtro ali no pensamento da gente. Então imagine assim, imagine uma situação. Você e eu e você, estamos concorrendo a uma vaga de concurso público, seja ele qual for. E as nossas intenções são as melhores possíveis, é trazer uma segurança para nós e para a nossa família. Muito bem. No dia do concurso, eu achei que eu não tinha estudado tudo que eu poderia e acho que você estudou mais do que eu. Portanto, você ficaria com essa vaga do concurso desse objeto. Pois bem, o que eu vou lá? O que eu vou fazer? Eu vou lá e saboto o seu carro. Eu sei que você vai de carro para o concurso, eu pego meu Uber e vou, mas antes de ir, eu saboto o seu carro. Isso seria legal? Isso seria moral? Veja bem, eu tive a melhor das intenções. Eu estou querendo o melhor para minha família. Assim como você queria. Mas eu prejudiquei você, sim. Prejudiquei, mas eu queria o melhor. Eu tive boas intenções. Veja bem, a minha intenção é boa. E aí? A pergunta que fica no ar é: isso é legal? Isso é moral? Então, é um pouco complicado você colocar isso. Por quê? Se você julgar uma ação apenas por suas intenções, e as consequências dessa intenção, mesmo boas? Não é verdade? E se você julga apenas por essas consequências? E aí? Então, a intenção importa? Claro que importa. Óbvio que a intenção importa. Nós não estamos dizendo que a intenção não importa. Eu estou dizendo que eu não posso julgar todas as situações pelas suas meras intenções. Eu preciso pensar também nas consequências e na utilidade daquela ação que eu tenho. E se a intenção importa, vamos lá. Não furei o seu carro, mas eu assassinei o meu concorrente. Eu tinha uma ótima intenção. Não, eu não queria matar ele, mas eu me senti obrigado. Porque eu queria passar no concurso para melhorar minha família. Essa é a minha intenção, eu tive ótimas intenções. E aí? Matou uma pessoa.
Tá certo isso? É legal? Então, o deontologista, ele prega para julgamento pelas intenções daquele ato. O consequencialista, ele pensa pelas consequências daquele ato. Ou seja, eu criei uma lei para determinado grupo não perca o seu emprego. Não tem como dizer que isso é uma má intenção. Mas no final das contas, aquele grupo perdeu o emprego, tá? Mais gente desempregado. Por quê? Porque eu encareci demais, coloquei muitos impostos e aí aquele grupo teve menos oportunidade de emprego. Fechou-se os cargos, as pessoas foram se aposentando, foram demitidos e aquele cargo X ele começou a perder. Ah, mas eu tive ótima intenção. Sim, mas e aí? Aquele grupo ao qual você disse proteger foi prejudicado. E aí? Ou seja, a melhor das intenções podem trazer consequências terríveis. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Não vamos ficar, mas teve boa intenção, sim. E a consequência do seu ato? São coisas distintas. Então a gente precisa sempre pensar nisso aqui. A outra coisa que entra nesse meio é o conceito de utilitarismo. É a utilidade daquele ato. E por que eu não estou trazendo por questões morais aqui? Porque as coisas são extremamente complexas. Extremamente complexas. Por exemplo, você teve, vamos falar aqui de como aquilo que aconteceu lá no Oriente Médio, tá? Digamos que tenham colocado uma bomba lá em Israel, enfim. E aí você é investigador, e você consegue capturar um dos líderes e que você tem informação de que ele sabe aonde está essa bomba. E essa bomba estaria numa escola. Como está a informação dele? Nesse caso, por exemplo, coisas que são abomináveis, como por exemplo a tortura, seria um recurso. Não, olha, eu vou torturar ele sendo com boas intenções e por um motivo útil, que é simplesmente saber onde é que está essa bomba. É certo, errado? É moral, é imoral? Entendem que a linha ela é extremamente complexa? É extremamente complexa. Então não dá para a gente julgar, às vezes, uma coisa por um pedaço só. A gente precisa ver o contexto. Tá? Torturar uma pessoa, por exemplo, para saber onde é que está uma bomba numa escola, cara, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Eu sei que seria útil. Da parte de filosofia seria útil. Seria útil. Seria com boas intenções. Mas e as consequências do que a gente faz? Então, é muito complexo. É uma situação extremamente complexa fazer esse tipo de julgamento. Enfim. Então, essa questão toda de moralidade está relacionada ao certo e errado e vem de Deus. E a gente vai discutindo isso. Mas eu quero trazer para vocês a complexidade, o que é a deontologia e o que é o consequencialismo. E entender por que é que esse vídeo está mais ou menos focado em intenções e consequências dos seus atos. É muito importante isso, porque você já passou, peraí, você teve boa intenção, tá, mas e as consequências do que você fez? É isso que eu quero que vocês passem a se perguntar. Para vocês que ficaram até aqui no vídeo, peço primeiro desculpas por ter demorado a voltar a gravar, mas uma série de coisas, inclusive vocês podem reparar que o vídeo está um pouquinho torto, estou tentando acertar o tripé, fiquei sem internet, aquela coisa toda, mas a gente volta, não tem nenhum problema. E eu queria agradecer você, pedir essa desculpa e fazer uma pergunta. O que isso tudo tem a ver com a obra literária de Oscar Wilde de 1891, 7 séculos depois? O que isso tem a ver? Pois bem, para quem não conhece a história de Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray, eu prefiro, assim, eu não li o livro todo, mas eu ainda prefiro as reformas cinematográficas. O que acontece? Passa a história de um rapaz aristocrata novo, lá para os seus 20 e poucos anos, e que ele fez um pacto obscuro ali com forças malignas, digamos assim, para que não envelhecesse ou não pagasse pelos seus supostos erros. Mas ele teria que manter o seu retrato, que nas diversas formas em que você tem, ele coloca às vezes um retrato fotografado e às vezes um de pintura, vai depender muito da retratação em que você viu, mas ele ficava ali guardado, e esse retrato absorveria todos os males que ele pudesse ter feito, que ele causou. Envelheceria e ficava ali sem um retrato. Existem algumas coisas
com relação à exposição, que se ele fosse exposto, ele pegaria aquilo tudo de novo, fosse exposto, se ele visse aquele retrato, ele pegaria aquilo tudo de novo, ou se alguém visse, ficaria aquilo tudo de novo, e para matá-lo, você precisaria queimar o retrato. Existe uma certa dualidade ali, mas enfim, o que acontece? Isso permitiria com que o Dorian ele vivesse uma vida dupla sem as consequências daquilo que ele fez. Ou seja, ele poderia ter boas intenções ou más intenções, não importa. Ele não sofreria as consequências do que ele fez. E o que isso retrata, o que isso se coloca, já que a gente está tentando ligar isso com a moralidade? Existe um outro termo que todo mundo conhece, que é aqui se faz, aqui se paga. A gente pode falar até isso um pouco mais na frente. Mas o que eu quero colocar aqui para você é como se fosse a alma. Na minha percepção, tá? Na minha percepção. Se você acha diferente, pode botar aqui nos comentários. É a alma. Ou seja, você pode até no seu corpo físico não ter feito nada e pode não sentir, mas a sua alma, o seu espírito vai sentir, vai carregar aquele mal em que você fez. E é isso que eu acho que se coloca no retrato de Dorian Gray. E uma hora aquilo vai estar exposto, uma hora aquilo aparece e o seu corpo vai padecer e você vai ter que pagar por aquilo que você fez. E aí seria o aqui se faz, aqui se paga. Mais ou menos assim que a gente pode fazer, como eu falei, um outro vídeo ali. Mas imaginemos, Dorian Gray, jovem, bonitão, blá blá, faz o que ele quisesse. Nada acontece com ele. Na época, né, no final do século XIX, sífilis, febre amarela, podia fazer o que ele quisesse, as doenças sexualmente transmissíveis ou não, matasse quem fosse, nada acontecia com ele. E aí? Uma hora você vai pegar o retrato e vai virar para ele. Ou vai pegar um espelho, na verdade, né, que é um espelho, aquilo que é o espírito dele, é tudo aquilo que ele fez, e mostra para ele. O encanto acaba e ele vai ter que pagar por tudo que ele fez. E se ele for embora, aí vai depender da crença de cada um de vocês. Quando chegar no homem lá em cima, o barbudo, Jesus Cristo, ele vai perguntar: meu filho, olha aqui, vamos olhar o que você fez. Aí depende, obviamente, da crença de cada um. Falei apenas da minha, mas cada um que tenha a sua. Tá bom? E aí ele vai acabar pagando para o ser divino lá em cima tudo que ele fez aqui em terra. E aí acaba sendo aquele o que se faz, é que se paga. Enfim. Para vocês que viram até aqui, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser.